Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje nós estamos aqui com a presença de Marcelo Ramos, que está já como pré-candidato ao Senado. Olha, fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Você já esteve aqui em outros momentos de forma muito enriquecedora conosco. E de antemão já quero saber como é que está a vida após a eleição, aquela confusão toda que foi, que é uma correria, né? Como é que está a sua vida desde então? Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade, sempre uma alegria estar aqui com você, pelo carinho que vocês sempre me recebem e que o público de vocês também me recebe depois nos comentários, nas mensagens que eu recebo sempre que venho aqui. Bem, a eleição de 2024 foi uma eleição completamente inesperada na minha vida, né? Depois da eleição de 22 eu tinha decidido não disputar mais eleições, o presidente Lula pediu que eu disputasse 24, eu disputei, mas eu não virei a chave da minha vida. Eu não tenho mandato, eu não tenho cargo público, eu não quero ter, eu não tenho empresa que preste serviço para poder público. Eu vivo exclusivamente da minha atividade privada, como advogado e como consultor. Hoje eu tenho um escritório de advocacia aqui em Manaus, em Brasília e em São Paulo, e tenho uma consultoria que funciona em São Paulo e Brasília. Então, logo depois da eleição de 24, eu virei a chave novamente para as minhas atividades profissionais, para terminar um MBA que eu faço na Fundação Getúlio Vargas em Brasília, que eu termino agora no iniciozinho de julho, e tocando a vida, dando qualidade no tempo com a minha família, com os meus filhos. Eu vinha para cá e eu vinha pensando, né? Durante muito tempo a política foi a minha vida. Sim. E eu precisei entender que ela é um pedaço da minha vida. E talvez nem seja o pedaço mais importante, porque o pedaço mais importante é a minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Também é muito importante os meus amigos, tempo de qualidade, as coisas que eu gosto de fazer, meu treino, jogar futebol, comemorar depois de cada partida nos bairros que eu ando jogando por aí. Então essa é a minha vida, que já era antes de 2024 e que continuou depois. Talvez os mandatos tenham me tirado um pouco isso. E talvez Deus tenha me tirado o mandato para me devolver as coisas que verdadeiramente me fazem feliz. Olha, eu fico muito feliz de ouvir o seu relato, entender um pouco mais do seu cenário atual. E você já se colocou à disposição novamente da população, uma vez que se coloca como pré-candidato. E dentro dessa situação nós temos um cenário que nacionalmente se aponta como um cenário polarizado. De antemão, já quero te perguntar, como é que você vê isso no plano local? Vamos lá. Primeiro, eu tenho quase que uma obrigação de ser candidato a Senado nessa eleição. Eu, pela trajetória de militância que eu tenho no campo progressista, no campo democrático, eu não posso permitir que o eleitor amazonense, o eleitor do Lula, saia no dia 5 de outubro de 2026 de casa sem ter uma alternativa à esquerda para votar para o Senado. Porque o senador Eduardo é um aliado do presidente Lula, mas não é alguém identificado com as pautas progressistas, com as pautas da esquerda. Então tenho quase que dever de oferecer uma alternativa. Em relação à polarização, a gente até conversava aqui nos bastidores, né, e você dizia, não acha que a esquerda está dividida? E eu respondia, a direita está dividida. A esquerda tem um projeto muito claro. O senador Omar é nosso candidato a governador, eu e o senador Eduardo somos candidatos ao Senado. Agora a direita tem 3 candidatos a governador, Davi, Maria do Carmo e Roberto Cidade, e tem 7 candidatos ao Senado, 8 candidatos ao Senado, sei lá, 6, 7 candidatos ao Senado, o Wilson Lima e o Rodrigo Sá, o Alberto Neto e o delegado Corte Silva, o Plínio, o Marco Rota. Então, acho que nós temos um projeto muito claro para o estado do Amazonas. O presidente Lula só fez o bem para o estado do Amazonas e eu tenho certeza que isso vai refletir na eleição estadual. Nós estamos observando como é que está se dando cada situação, principalmente após lançamentos de pré-candidatura, porque vamos convir, as eleições de 2026 adiantaram muito. Então, muita gente, o senador Mazis foi uma pessoa que no ano passado já se anunciou como pré-candidato a governo, mas nós estamos observando agora com os lançamentos oficiais de pré-candidaturas, de visitas, e teve uma semana em especial onde o PL teve o lançamento, né, da sua candidata majoritária, e também houve a visita do presidente Lula à cidade de Manaus. Dentro dessa situação, muito foi falado principalmente sobre a BR-319. E aí, nesse assunto em específico, eu quero te perguntar,
Muitas pessoas, principalmente da esquerda, estão apontando que esse ano o BR sai. Da direita está dizendo que é narrativa, que é mais uma vez para conquistar voto. E eu quero saber o que o Marcelo Ramos acha dessa situação. Primeiro é bacana a gente resgatar para comparar, né? O sucesso que foi a vinda do presidente Lula, que veio aqui para uma visita institucional, que anunciou 2,5 bilhões de reais de investimento na Petrobras para furar novos poços em Urucu, 2,8 bilhões de reais para a construção de barcaças de transporte de minério e de gás, 100 milhões de reais para a construção de balsas que vão fazer o transporte de gás da Eneva. Então, assim, o presidente Lula inaugurou 256 unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, o presidente Lula veio aqui entregar coisas que mudam a vida das pessoas e foi um sucesso a visita dele, que contrasta com o fracasso que foi o lançamento da pré-candidatura da Maria do Carmo e do Alberto Neto, com a presença do Valdemar da Costa Neto, essa figura impoluta da política brasileira, e um fracasso de público, um fracasso de mensagem, um fracasso de entrega, porque efetivamente essa gente nunca entregou nada para o povo do Amazonas. Então, eu acho que foi um momento importante, um momento que foi esclarecedor, que demonstrou quem tem o que entregar e quem não tem o que entregar para o povo do Amazonas, e isso certamente vai ter consequências no processo eleitoral. Da minha parte, eu brinco que, para mim, a campanha ainda nem começou, nem a pré-campanha começou. Minha pré-campanha sou eu e um celular no escritório da minha casa, né? E as visitas que eu faço aos meus amigos e tudo mais. Como eu disse, eu não tenho mandato, eu tenho responsabilidades com a minha família, eu tenho responsabilidade com a minha atividade privada, mas procuro me posicionar, enfrentar os temas de interesse do Estado do Amazonas, e isso acaba, mesmo jogando parado, me colocando numa condição de ser um candidato competitivo ao Senado. Dentro da situação inteira, nós queremos principalmente saber também sobre a BR-319. Desculpa, você perguntou. Não, eu falei de um monte de coisa e esqueci a 319. Mas foi muito importante entender o seu entendimento também. Dentro da situação da BR-319, a gente entra na situação, por exemplo, Marina Silva, que é ministra, que tem todo o seu alinhamento com o governo Lula e, de certa forma, trava esse impedimento com a BR-319. Como é que fica a bancada da esquerda, do Amazonas, com essa situação? Não, o nosso posicionamento é muito claro. Nós somos a favor da BR-319, mas não de uma estrada entregue a qualquer custo. De uma estrada que tem uma governança ambiental muito rígida, para que ela não seja um vetor de desmatamento numa área tão sensível do nosso estado e tão importante para o Brasil e para o mundo. Em relação à 319, é importante lembrar que o ex-vice-presidente Hamilton Mourão veio aqui num evento da Federação da Indústria e disse que comeria a boina dele se o governo Bolsonaro não fizesse a rodovia. Eles não só não asfaltaram nem 1 centímetro da rodovia, como deixaram cair 2 pontes por falta de manutenção. O governo do presidente Lula reconstruiu as 2 pontes que eles deixaram cair, licitou agora uma nova ponte que não existia, está asfaltando o trecho C, que é um trecho entre o asfalto e o trecho do meio, já tem autorização para fazer o trecho do meio, já fez leilão do trecho do meio, já tem ganhador do leilão do trecho do meio. Então, quem está apostando que a BR no trecho do meio não começará a ser asfaltada ainda esse ano, vai se dar mal. Olha, fico muito feliz de entender um pouco mais como é que está dando essa situação da BR, principalmente porque quando você tem um alinhamento presidencial, você consegue ter informações de bastidor que muitas vezes a nossa população, o nosso telespectador, que é o nosso maior interessado, precisa ter. Marcelo, além disso, tem pontos muito importantes que nós precisamos conversar, como a questão financeira mesmo do estado do Amazonas, da nossa região norte como um todo. Precisamos falar da Zona Franca de Manaus. Dentro da situação da Zona Franca de Manaus, muitas pessoas falam, principalmente de fora, né, da nossa região norte, que com a questão da BR-319 vai se tornar uma competitividade muito maior, que isso, de certa forma, iria prejudicar outros estados, que a Zona Franca é uma ameaça à economia do Brasil. Como é que você vê essa situação? Isso é uma grande bobagem, porque a BR-319 ela é um instrumento importante de integração nacional. O Amazonas tem direito de ter essa rodovia, mas ela não vai mudar o nosso modal de transporte. O nosso modal de transporte continuará sendo rodofluvial. A carreta leva o contêiner até o porto de Manaus,
coloca dentro de uma balsa, a balsa leva até Belém ou até Porto Velho, lá outra carreta pega o container e leva. Por quê? Porque a BR-319 é uma estrada de várzea, então ela vai ter controle de tonelagem. Não vai ser qualquer caminhão que vai poder passar nela, ela vai ter um limite de peso dos caminhões que vão passar nela. Então você vai ter autorização na BR-319 para passar um caminhão de porte médio. E numa balsa você leva 300 containers, você leva 300 caminhões. Então o nosso modal continuará sendo o rodofluvial, ela não tem esse impacto que é anunciado. Em relação ao que existe dos outros estados, tem duas coisas. Uma, que é puro preconceito com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não é uma bondade de um governo ou de outro. A Zona Franca de Manaus é um comando da Constituição e ela é um comando do ato das disposições constitucionais transitórias, porque nos princípios da República e nos princípios da ordem econômica do Brasil, também previstos na Constituição, está lá o combate às desigualdades regionais. Então, a Zona Franca é um instrumento de combate às desigualdades regionais. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver um imóvel rural em São Paulo, você pode plantar em 80% dele e tem que preservar 20%. Se você tiver um imóvel rural no Amazonas, você pode plantar em 20% e tem que preservar 80%. Sim. Então, a Zona Franca é para compensar esse tipo de coisa. Em São Paulo, você pode plantar soja. No Amazonas, você não pode plantar soja. Então, é para compensar esse tipo de coisa que existe a Zona Franca de Manaus. E tem um outro aspecto que aí nós precisamos reconhecer o papel dos senadores Eduardo e do senador Omar na reforma tributária. A reforma tributária foi muito boa para a Zona Franca de Manaus, porque ela garantiu que a partir de 1º de janeiro de 2033, o único estado da federação que terá esse modelo de renúncia fiscal será o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, através da Zona Franca. De lembrar que o senador Flávio Bolsonaro, candidato da oposição, foi contra a reforma tributária, o Alberto Neto votou contra a reforma tributária, e mais, o Flávio Bolsonaro agora apresentou uma PEC para adiar por 1 ano a implementação da reforma tributária. Ou seja, ele segue na missão que o pai cumpriu nos 4 anos que foi presidente, de prejudicar e atrapalhar a Zona Franca e a vida dos amazonenses. Além disso, não podemos sair daqui sem falar de escala 6x1. Foi uma grande polêmica que teve nos últimos tempos, muita polarização de opinião, na verdade, muita opinião difundida, né? E dentro dessa situação, nós sempre temos a preocupação aqui no Convergente de pegar tanto a opinião da direita quanto da esquerda. Você te convida a ser o porta-voz e trazer um pouco da tua análise do porquê que a nova escala teria que ser implementada. Veja, a gente tem mania de analisar as coisas sob a ótica da política e de analisar a escala só sob a ótica do empresário. Sim. Eu quero analisar a escala sob a ótica de uma mãe solo que mora no Jorge Teixeira e trabalha como comerciário numa daquelas lojas ali da Marechal Deodoro. Essa mulher, ela acorda às 5 horas da manhã para preparar o café do filho na escola, para arrumar o filho para levar para a escola. Ela pega um ônibus que ela vai demorar 2 horas do Jorge Teixeira até o centro de Manaus. E ela entra 8 horas para trabalhar. No meio da jornada dela, ela tem 1 hora de intervalo, não dá tempo dela voltar em casa. Ela vai comer e descansar ou no depósito da loja ou no meio da rua, onde ela achar uma sombra debaixo de uma árvore. Ela sai 18 horas, vai demorar mais 2 horas para chegar em casa. E aí tem que ver como é que foi o dia do filho, preparar as coisas para o dia seguinte. E no sábado ela faz isso de 8 a meio-dia. Uma pessoa como essa não tem vida, não tem tempo de qualidade com a família, não tem tempo de lazer, não tem tempo nem para ser uma trabalhadora produtiva. Então, é óbvio que reduzir a escala faz bem sob a ótica do trabalhador. Ah, tem um impacto no comércio? Tem um impacto na atividade econômica? Tem. Mas peraí, o 13º teve impacto na atividade econômica, a carteira assinada teve impacto na atividade econômica, o FGTS teve impacto na atividade econômica, as férias tiveram impacto na atividade, a licença maternidade, a licença paternidade, tudo isso teve impacto na atividade econômica e o tempo cuidou de acomodar. Os empresários vão perceber com o tempo que eles vão ter que talvez contratar um trabalhador a mais, mas eles vão ganhar muito em produtividade, porque quem trabalha feliz trabalha melhor e produz mais. Sim. Eu, no meu escritório, vou ter que contratar uma secretária a mais. Na minha casa, eu vou ter que ter uma secretária folguista. Cara, mas é justo que eu perca um pouquinho para que as pessoas possam viver. Nós estamos trocando
o luxo exacerbado de alguns, sabe, pelo mínimo de dignidade da grande maioria. Então, eu sou daqueles que sou entusiasta da escala 6x1 e acho que o tempo vai mostrar para os próprios empresários que isso vai ser bom para a atividade deles, porque nós vamos ganhar muito em produtividade. Antes da gente passar para o último bloco, para o segundo bloco, na verdade, não posso sair daqui nesse primeiro bloco sem te perguntar: por que você quer ser senador? Muitas pessoas ainda apostam na possibilidade de, antes do período que tem realmente para você fidelizar ali qual carro que você vai querer concorrer, que você migre para deputado federal. E aí nós queremos saber, existe essa possibilidade ou é carta marcada? Eu vou contar duas histórias, eu gosto de contar a história, né? Uma, quando eu tive a primeira conversa com o presidente do PT nacional, o Edinho, depois da eleição de 2024. Eu fui com ele lá na sede, logo que ele tomou posse, né? E sentei e ele falou: você vai ser candidato ao que você quiser, mas eu prefiro que você seja candidato a deputado federal. E eu respondi para ele: não há nenhuma hipótese de eu ser candidato a deputado federal. Nenhuma. Zero. Depois veio um emissário dele para uma reunião aqui comigo e me chamou para jantar. Quando eu sentei na cadeira, eu falei: deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você veio aqui para me convencer a ser candidato a deputado federal, não vamos nem gastar nossa saliva. Vamos tomar um chopp, comer um peixe e bater papo sobre outra coisa. Então não existe hipótese nenhuma. Isso é algo resolvido de mim, da minha família, de todo mundo. Por alguns motivos. Mas o principal motivo, os dois principais motivos são: primeiro, eu tenho a obrigação de oferecer uma alternativa progressista e democrática na eleição para o Senado. E se eu não for candidato, essa alternativa não existe. O senador Eduardo é um aliado do presidente Lula, super importante. Tem meu voto, tem meu entusiasmo, vou fazer campanha para ele. O Amazonas precisa devolver o mandato dele, porque ele é fundamental para o Amazonas, mas ele não representa as pautas desse campo progressista do nosso país. Primeiro por isso. E segundo, porque eu cheguei numa fase da minha vida de estabilidade pessoal, familiar, profissional, que eu não me disponho a abrir mão dessa zona de conforto para disputar uma eleição em que eu não tenho oportunidade de refletir e contribuir sobre os problemas do Amazonas e do Brasil. A eleição de deputado federal não dá entrevista, fala 15 segundos na televisão, não tem debate. A eleição do Senado, não. Ela permite que você circule dando entrevistas, falando sobre o Estado, falando sobre os problemas do país. Você tem mais tempo de televisão, tempo suficiente para apresentar um raciocínio sobre os problemas do Estado. E eu acho que o papel que eu posso cumprir a essa altura da minha vida é de contribuir com os debates sobre o futuro do Amazonas e do Brasil. Então a hipótese de eu ser candidato a deputado federal é zero. Agradeço muito pelos esclarecimentos e agora nós vamos entrar no quadro favorito aqui do debate político, que é o nosso conhecido jogo das cartas. Nós temos aqui alguns players, algumas personalidades, temos aliados, talvez não. E dentro dessa situação eu quero saber a sua opinião sobre a sua primeira carta. Vamos lá. Coronel Menezes. Temos aí Coronel Menezes. O Coronel Menezes, ele já foi candidato, né, ao Senado. Esteve ali numa eleição muito acirrada com o atual senador Omar Aziz. E hoje ele já se coloca como pré-candidato, né, a deputado federal. E dentro dessa situação nós queremos saber qual a sua opinião sobre o Coronel Menezes. Olha, o Menezes entrou muito afobado na política, agredindo todo mundo, atacando todo mundo. E o tempo foi mostrando para ele que não era bem assim que as coisas funcionavam. Acabou sendo enxotado pelos seus aliados e hoje tem uma posição mais moderada. Discordo radicalmente da forma dele de pensar, de ver o mundo, do apoio dele ao bolsonarismo, mas tenho uma relação cordial com ele. Perfeito. Em relação a isso, a gente também pode citar a questão que hoje ele está no partido do Avante. O Avante já foi um semi-aliado, né, do senador Omar Aziz, onde... Semi-aliado é bom. Porque colocava a questão da aliança. Sim. E posteriormente foi cortada essa aliança. Dentro dessa situação, nós queremos saber, hoje, como é que está o grupo, né, da esquerda, que inclui você, o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, dentro dessa aliança que foi quebrada? Como é que ficaram os ânimos? Olha, eu não sei o nível de diálogo do senador Omar com o prefeito Davi, até porque, quando eles conversavam, eu era candidato de oposição ao Davi.
O Omar apoiou o Davi e eu fui candidato a prefeito, então não participei dessas conversas. Agora, acreditar que o Davi não seria candidato e apoiaria o Omar, todo mundo sabia que isso não ia acontecer e os sinais eram muito claros. Então, eu acho que o ex-prefeito Davi tem direito de disputar a eleição e vai cumprir um papel nesse processo eleitoral. Eu não tenho como avaliar internamente o que eles combinaram, porque eu não participei disso. Perfeitamente. Próxima carta. Vamos lá. Saulo Viana. Temos aí o deputado federal Saulo Viana. O deputado federal Saulo Viana, ele esteve presente, né, no evento em que o presidente Lula esteve em Manaus e, até o momento, ele aparece como uma personalidade muito... que não se sabe aonde ele está. Às vezes ele aparece no grupo do governador, às vezes com o grupo da prefeitura, às vezes com o grupo da esquerda, às vezes com alguns integrantes do grupo da direita. Não se entende muito bem. Como é que está a situação dele hoje no grupo de vocês? Olha, eu acho que agora está mais claro. Ele está afiliado no MDB e claramente apoia o senador Omar e o senador Eduardo Braga, e eu espero que me apoie também no segundo voto para o Senado. Estão sendo conversadas essas situações internamente entre vocês? Sim, estamos. Sim, mas estão alinhados. As coisas da política têm seu tempo. Perfeito. Mais uma carta. Adail. Temos aí o deputado federal Adail Filho. Como você avalia a atuação do deputado? Veja, nós temos deputados, na verdade, essa bancada de deputados, ela tem uma característica diferente do meu estilo de mandato. Eu era um tribuno, um parlamentar, alguém que intervia na elaboração de projetos de lei, alguém que usava muito a tribuna em defesa do Amazonas, alguém que tratava dos temas do Brasil, alguém que articulava muito com o conjunto dos deputados. Agora nós temos o deputado Amun, que não diz para que foi, né? Não cumpriu papel nenhum, porque o Congresso Nacional não é a Câmara de Vereadores de Manaus e ele não percebeu isso. Nós temos o deputado Alberto Neto, que cumpre um papel de servir ao bolsonarismo e não ao Amazonas. E os nossos outros deputados têm características de muita presença nos municípios, muita atenção com os prefeitos, muita preocupação com a liberação de recursos. Então é um estilo que eu respeito, não é o meu, sim, mas é um estilo que eu respeito. Então eu acho que o deputado Adail cumpre bem esse papel, né? Não é alguém de destaque nacional, mas é alguém que cumpre um papel importante, principalmente no interior do estado do Amazonas. Perfeito. Sua última carta? E eu gosto muito dele também. Ah, muito bom saber disso. Olha aí. Temos aí o deputado federal Alberto Neto, que está como pré-candidato ao Senado. Você já colocou que é seu adversário, né, tanto em questões de ideologia, quanto realmente enquanto pré-candidatos. Dentro dessa situação, nós queremos saber, primeiro, a sua avaliação enquanto ao mandato dele como deputado federal e, posteriormente, nós queremos entender como você vê a pré-candidatura dele ao Senado. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que tem uma relação extremamente cordial com o deputado Alberto Neto. Sim, nós conversamos, nós trocamos ideias, nós pensamos diferentes. Eu respeito a opção política dele. Agora, discordo da opção política dele, combato a opção política dele e acho que ele é alguém que não contribui com os interesses maiores do estado do Amazonas, porque foi para a Câmara dos Deputados mais para servir aos interesses do bolsonarismo do que para servir aos interesses do estado do Amazonas. Podemos citar alguns exemplos. Ele votou contra a reforma tributária, a reforma que preservava os interesses da Zona Franca de Manaus, né? Então, isso é algo muito grave. O Senado da República foi onde nós conseguimos barrar toda a ofensiva contra a Zona Franca de Manaus durante a votação da reforma tributária. Imagine a gente colocar no Senado da República, onde nós conseguimos barrar alguém que já votou contra, que já deu demonstrações que quando está em jogo o bolsonarismo ou o Amazonas, ele fica com o Amazonas, ele fica com o bolsonarismo. Então, isso é muito grave, isso compromete muito a atuação dele. E por isso eu sou candidato para mostrar isso ao povo do Amazonas e para mostrar que existe um caminho que vai servir melhor a nossa gente.
Muito obrigado pela participação aqui no quadro, né, do Jogo das Cartas. Agora, tem pontos que a gente precisa refletir e conversar um pouco. Eu tava doido para tirar o Wilson Lima. Pô. Ah, mas é aí, dentro dessa situação, o que você falaria para o Wilson Lima? Primeiro que ele foi um desastre para o povo do estado do Amazonas, em especial nesse segundo mandato. Arrombou os cofres do estado do Amazonas, deixou o estado numa situação desesperadora. E segundo, tem um tema específico que o Wilson Lima tem tratado, que eu estava muito ansioso para falar, eu vou falar aqui pela primeira vez. O Wilson Lima agora anda em todo canto para fazer demagogia política falando pela redução da maioridade penal. Ele é a pessoa menos indicada para falar a favor da redução da maioridade penal. Porque se o sistema penal para maiores funcionasse, ele não estava dando entrevista, ele estava preso. Então ele não tem autoridade nenhuma para falar disso. Ele é a prova de que o sistema penal para maiores não funciona. Perfeito. É isso que eu acho dele. E vou ser candidato para combatê-lo. Esse é um que eu vou ser candidato para derrotá-lo. E vou derrotá-lo. Já estou na frente dele em Manaus sem fazer campanha e vou passar dele no interior. Fico muito feliz em saber, na verdade, né, o seu entendimento por completo de cada um dos players que apareceram aqui. Sou bocudo, né? É muito bom, isso é importante porque o nosso telespectador que está nos assistindo, às vezes eu sempre converso com os convidados que vêm aqui, que existe uma certa distância, né, entre a maioria dos políticos com o eleitor, enquanto a pessoa que realmente o amazonense como um todo. Aqui nós estamos falando para o interior do nosso estado, estamos falando com a nossa capital, com municípios muito queridos que nos assistem, e é muito importante a gente trazer a opinião, o entendimento do político, realmente as visões dele. E dentro dessa situação, nós sabemos que estamos vivendo uma polarização como um todo. Você acredita que essa polarização ela é importante ou ela deveria ser combatida realmente nesta eleição como um todo? Acho que o problema em si não é a polarização. O problema em si é em torno de que a polarização se dá. Sim. Nós tivemos um processo muito polarizado durante anos entre PT e PSDB, mas era uma polarização sadia, era uma polarização de visão de mundo, era uma polarização baseada na verdade, era uma polarização que não ultrapassava o limite do desrespeito, da indignidade, da ofensa, da agressão até física, da tentação do autoritarismo. Então, acho que o bolsonarismo trouxe não foi a polarização. O que ele trouxe foi a polarização em torno de questões que não mudam em nada a vida do brasileiro. Olha lá, nós estamos discutindo sobre beber ou não beber detergente. Nós estamos discutindo sobre a terra é plana, se a terra é plana ou é redonda. Nós estamos discutindo sobre se quem toma vacina se cura ou vira jacaré. Assim, isso é um retrocesso civilizatório absurdo. Nós estamos com as redes tomadas de fake news, quando na verdade a gente precisava estar discutindo como é que o Brasil vai sair dessa média de PIB de crescimento de 2%, como é que o Brasil vai enfrentar as profundas desigualdades, como é que o Brasil vai crescer a renda média, como é que o Brasil vai aumentar o número de carteira assinada. Mas sabe por que o bolsonarismo não discute isso e não polariza em torno disso? Porque se comparar é covardia. A inflação no governo Lula no ano passado, 4,25%. A primeira dentro da meta depois de 20 anos. A do Bolsonaro, quando entregou, 8,79%. O desemprego no Bolsonaro, 9,79%. No Lula, o menor da série histórica. O PIB, o maior dos últimos anos. Você pega o número de matrículas no governo Lula, pela primeira vez ultrapassou 10 milhões de matrículas em curso de graduação. Então, se nós debater o polo industrial de Manaus com 90 mil empregados no governo Bolsonaro, com 131 mil no governo Lula, você pode gostar ou não gostar. Aí, profissão de fé, ninguém discute. Agora, racionalmente, não tem como comparar. Os números são muito desiguais de entregas para o Brasil e para o Amazonas do governo Lula e do governo Bolsonaro. É essa polarização que eu quero travar na eleição. Você é um pré-candidato a um cargo muito importante para o nosso Brasil e para o nosso estado também, uma vez que vai estar na bancada do Amazonas. Nessa situação, quero saber nós sabemos que é um cargo legislativo, que é diferente de um cargo majoritário, onde você tem realmente propostas e tudo mais, mas nós queremos saber qual o seu objetivo enquanto senador, caso você seja eleito.
Olha, primeiro eu já tive a honra de, como vice-presidente do Congresso Nacional e presidente em exercício do Congresso, eu já tive a alegria, a honra de muitas vezes sentar na cadeira que tem atrás uma imagem do Rui Barbosa para presidir os senadores do Brasil. Eu presidi várias vezes os senadores do Brasil em várias sessões, em 27 sessões do Congresso Nacional. Então, tenho relação com eles, sei como o Senado funciona, sou respeitado por eles e por isso sei que posso ajudar o Amazonas. Mas eu acho que 3 temas, eles são fundamentais para quem vai cumprir um papel de senador. O primeiro, ele parte da ideia de que em 1º de janeiro de 2033, só o Amazonas terá esse modelo de renúncia fiscal. Isso significa que nós teremos uma janela de oportunidades e seremos um polo de atração de novos negócios. Mas daqui a 2033, nós precisamos preparar o Amazonas para isso. Então, preparar o Amazonas no debate e na garantia de investimentos na área de infraestrutura, em especial infraestrutura logística, porto, aeroporto, estrada e um negócio que é fundamental, que é sinalizar, balizar e tornar navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, que serão sempre o nosso principal modal logístico. Nós precisamos de investimento em energia, porque se nós tivermos esse boom de novas indústrias aqui, nós vamos precisar de mais energia. O que nós temos de energia hoje não é suficiente. Nós precisamos ter sistema de comunicação, em especial internet, melhor. E nós precisamos, acima de tudo, investir muito em conhecimento, muito em pesquisa, muito em formação de jovens para 2 novos mercados. Para o mercado de bioeconomia, para que a gente possa trazer o interior para essa cadeia de desenvolvimento do Amazonas, e o mercado da indústria de software, porque a indústria de software é uma indústria que se instala em qualquer lugar, porque não precisa de porto, não precisa de aeroporto, não precisa de estrada, e tem salários de alto valor agregado, e é algo que encanta a juventude. A juventude gosta de trabalhar com tecnologia, gosta de trabalhar com computador, então nós precisamos, eu quero ser senador, para preparar o Amazonas para 2033, ajudar a preparar. Mas tem 2 temas também fundamentais. O primeiro deles é a segurança pública. Nós precisamos de um modelo de segurança mais duro, mas ao mesmo tempo mais complexo. Um modelo de segurança que, ao mesmo tempo que combata o crime organizado, que controla territórios em bairros, também combata o braço legal do dinheiro. Porque esse dinheiro está indo para a economia formal e nós precisamos seguir o dinheiro. Follow the money é um dos principais mecanismos de combate ao crime organizado. Então eu quero ser deputado federal para isso também, legislações mais rígidas. Alguém que anda com um fuzil no meio da rua, pô, como é que você faz para combater alguém que anda com fuzil no meio da rua? Você manda um oficial de justiça e pede por favor para ele largar o fuzil, que tem que algemá-lo? Não existe. Quem anda com fuzil no meio da rua está pronto para atirar. E a polícia tem que ter autorização para reagir em relação a isso. E a última questão, e eu prometo que vou ser rápido, é a questão da saúde pública. A gente tem uma grave crise de saúde pública no Amazonas. As únicas UTIs que existem no interior do estado do Amazonas foram feitas com emendas parlamentares minhas quando eu era deputado federal, e eu quero fazer um trabalho para distribuir a média e alta complexidade para o interior do estado. Isso tem a ver com investimento, tem a ver com recurso, mas tem a ver com uma lei que nós já passamos do tempo de aprovar, que é a lei da carreira de estado da saúde, para que o médico, o enfermeiro, ele tenha um concurso igual de juiz, igual de defensor público, igual de promotor, em que ele é obrigado a começar pelo interior e ele vai se aproximando da capital por antiguidade e merecimento. Só assim nós vamos conseguir colocar médicos especialistas e atender média e alta complexidade no interior. Olha, você citou aqui uma coisa que é muito importante, que é os jovens. Você falou bastante deles, e dentro dessa situação, como minha última pergunta, você é um cidadão amazonense, é um ativista político. Qual a sua mensagem para o nosso eleitor, que é jovem, que vai ter o seu primeiro voto, ou que já votou outras vezes, mas ainda está em construção? Qual a sua mensagem para esse público para a eleição de 2026? Primeiro, é uma mensagem de seriedade. A política, ao mesmo tempo que ela ficou muito careta, muito chata para o jovem, por outro lado, ele acabou se apegando em quem faz da política uma brincadeira. E a política não é brincadeira. Porque quando a gente decide os nossos representantes, na verdade a gente está decidindo se vai ter merenda ou não vai ter na escola, sim, se o professor vai estar bem formado e vai dar uma boa aula ou não, se a escola será um espaço acolhedor ou um espaço que lhe empurra para fora.
se nós teremos política de atenção para as nossas jovens que engravidam muito cedo ou não teremos. É tudo isso que está em discussão na política. Então, apesar da política, vez por outra, ser chata, ser meio careta, a mensagem que eu mando aos jovens é que leve com seriedade, ouçam todas as mensagens, pensem na sua vida, no seu futuro. A gente, quando é jovem, a gente acha que o futuro não vai existir, né? Que o mundo acaba ali. A gente só se preocupa com o que vai acontecer, muito no amanhã. Mas, na verdade, a gente está preparando um Amazonas para que você tenha um futuro de prosperidade. Então, leve com responsabilidade, participe do processo eleitoral e vote naquele que você avaliar como melhor. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Te aguardo aqui, né, quando as eleições de fato começarem. E agradeço a você, nosso telespectador, nossa audiência fiel, pelo compromisso de toda terça-feira, às 8h30 da noite, estar aqui comigo no canal 8.2. O nosso programa ele também é transmitido e fica salvo no YouTube do Convergente e da Rede Onda Digital. Aguardo você toda terça. Até a próxima.